Senhor presidente do trabalho, vereador Caiado, vereadores presentes, pessoas aqui no setor de imprensa, galerias vazias. Eu queria me reportar. Eu hoje não trouxe nenhum requerimento, vamos deixar para a semana que vem, porque eu trouxe um outro assunto que é parecido com esse. Nós ontem derrubamos aqui 2 vetos, não foi isso? Derrubamos ontem 2 vetos do prefeito a 2 projetos, um do vereador Caiado, dizendo mais uma vez sobre a incoerência nos posicionamentos colocados por quem faz esse levantamento para o prefeito. Eu hoje queria citar 2 projetos nossos. Os projetos são de autoria minha, do vereador Eliomar Coelho e do vereador Raimon. Quando nós pedimos a climatização de salas de aula e a climatização de enfermarias. Os 2 projetos foram apresentados aqui na casa e foram aprovados em 2011. O primeiro foi apresentado em 17 de fevereiro de 2011, o que dispõe sobre temperatura adequada para salas de aula e instituições de ensino localizadas no município do Rio de Janeiro. E o segundo, no mesmo período, demos entrada no mesmo período, 17 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a temperatura adequada nas dependências dos estabelecimentos de saúde localizados no município do Rio de Janeiro. Lamentavelmente, os 2 projetos foram vetados pelo senhor prefeito, sob argumentos. O primeiro deles sobre como fez com o projeto do vereador Caiado, dizendo que não é atribuição dos vereadores propor a climatização, além dos gastos excessivos de recursos públicos que aconteceriam no caso da climatização das escolas. Diz o prefeito aqui no seu veto, entre outras afirmações, mas ele diz o seguinte: ademais, a climatização dos ambientes hospitalares públicos implicará em inevitável aumento de gastos, violando ainda o disposto do artigo 71, inciso 2, a linha C, da Lei Orgânica do Município, segundo a qual compete privativamente ao chefe do Executivo Municipal a iniciativa dos projetos de lei que, de qualquer forma, importem em aumento de despesas. Muito bem. O prefeito resolve que não pode ser iniciativa dos vereadores em relação à Lei Orgânica do Município. Mas é absolutamente necessário. Tanto é verdade que voltamos aqui, os vetos vieram para casa e os vereadores daqui da casa, no ano passado, acharam por bem derrubar os 2 vetos, prefeito. Nós derrubamos aqui tanto o da climatização das salas de aula, como da climatização das escolas. No caso das escolas, eu tinha feito E aí, como é dito aqui constantemente, já foi falado pelo menos 2 vezes aqui pelo vereador César Maia, muitas coisas que acontecem aqui na casa, nós vamos ter que conseguir lá fora primeiro, para depois trazer, com a maioria da população, trazer aqui para dentro da casa essa discussão. O que aconteceu em relação a isso? Nós recebemos informações, isso antes de fevereiro de 2011, de vários pais de alunos reclamando sobre esse problema, e pais de alunos de escolas onde existiam alunos com necessidades especiais. Nós fomos então a uma escola dessas, que fica ali na avenida, ali no Maracanã, ao lado do Instituto Oscar Clark. Visitamos a escola, visitamos o parque, falamos com a diretora, e lá, surpreendentemente, havia um fato mais interessante. Os aparelhos tinham sido doados pela Marinha, estavam guardados dentro da escola e não eram instalados porque a Secretaria de Educação não conseguia, junto à Secretaria de Obras, a necessária modificação da rede elétrica para colocar os aparelhos que já estavam lá. Ficou essa discussão por semanas, meses, até que a única saída, conseguimos então fazer uma matéria com o RJTV. Quando saiu no RJTV, imediatamente a solução apareceu. Quando de fora veio a pressão,
A secretária de Educação nos recebeu muito bem, conversou muito com a gente sobre isso, disse que estava preparando aquilo, inclusive, para as outras escolas todas, e no prazo de 3 semanas os aparelhos foram instalados. E aquela escola teve o seu problema parcialmente resolvido, mas as outras não. Mostramos ela a necessidade, e junto com alguns profissionais do CEP, fizemos levantamento da temperatura existente em várias salas de aula, em vários bairros da cidade. Não chegamos nem ao exagero de procurar Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, onde o calor é maior, mas em outros bairros fora disso, como Jacarepaguá, como bairros da zona sul da cidade, Copacabana, como vimos na Tijuca, em todos eles, a medição mostrava uma temperatura absolutamente incompatível para o aluno e para o professor. E o projeto de lei, então, foi colocado. A razão disso, qual é a razão de se fazer isso? Pelo menos a gente sabe que são muitas escolas, a gente entende que tem que ter um planejamento, né? Só que nós já fizemos isso no inverno passado. Esperávamos que a Secretaria de Educação e que a Secretaria de Saúde tivessem se preparado para começar, pelo menos iniciar o planejamento, a alocação de recursos, para que isso pudesse acontecer. Estamos vendo que é o contrário, que o que tem acontecido é algo não planejado, não ocorrido. Se não, vejamos matéria de hoje do Jornal Extra. Pediatria vira sauna. Ar-condicionado quebrado do Hospital Salgado Filho faz crianças passarem sufoco. O sufoco das crianças vai além dos problemas médicos. Com os aparelhos de ar-condicionado lacrados nos quartos 608 e 609 da enfermaria de pediatria, tem virado uma sauna em dias quentes, como nas últimas semanas. Aviso afixado nos aparelhos pede que não se liguem os aparelhos por ser perigoso. Ontem a temperatura dentro do local chegou a 32 graus. Para amenizar o calor, as famílias estão levando ventiladores. Ora, o que aconteceu? Ao invés de um planejamento de climatização, da Secretaria de Obras fazer esse planejamento, de colocar um ar-condicionado central, o que cada unidade faz por conta própria? Provavelmente muitas das unidades, conheço bem isso, até laboratórios que trabalham para o hospital doam aparelhos de parede para colocar nos hospitais. A fotografia no Jornal Extra mostra claramente isso. Aparelhos de parede, aparelhos colocados na parede que não aguentam a temperatura, porque são colocados, não tem manutenção. Então, o que eu queria solicitar com mais essa pressão externa agora na saúde, também pela internet, vários professores e pais de alunos resolveram fazer uma petição para que a Secretaria de Educação cumprisse a lei aprovada aqui nessa casa. E é muito interessante ver a opinião das pessoas. Algumas pessoas pela internet, no Facebook, dizem o seguinte: como é possível ser necessário cobrar a execução de uma lei? É necessário, porque a lei é votada, a lei é aprovada e não é cumprida. Já existem mais de 2.200 assinaturas nessa petição, que tentaremos levar numa audiência que está marcada para a próxima semana com a secretária de Educação, pedindo para que ela entenda, pelo menos nos diga, já há estudos, o que a Secretaria de Educação imagina fazer, já que para esse verão não vai conseguir mais, pelo menos para o próximo verão, em relação à climatização das salas de aula. Porque da mesma maneira que se tenta uma estratégia pedagógica para as crianças, de ensiná-las através do banco imobiliário, não é possível que não se tenha uma outra estratégia pedagógica para se discutir também como é que se vai melhorar a qualidade do clima dentro da sala de aula, em termos da temperatura. Na saúde a mesma coisa. Na saúde a mesma coisa. Eu ontem visitei o centro Rinaldo Delamária, ali em frente à Rocinha, onde existem órgãos de várias secretarias, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, e lá o mesmo problema. O administrador que estava comigo me mostrando, do 18º ao primeiro andar, mostrando que o auditório, por exemplo, do Centro Rinaldo Delamário, não funciona porque não há contrato. Quem fazia o contrato era a Secretaria de Educação, o contrato acabou, não foi renovado, então não há ar-condicionado. O que ele conseguiu fazer? Como tem trabalhos com empresas privadas ajudando lá, por exemplo, há um curso de formação de profissionais para hotelaria, patrocinado pela Rede Windsor de hotéis, a Rede Windsor então doou alguns aparelhos de parede para colocar em alguns locais.
Na área, por exemplo, onde está as equipes de saúde da família, onde existem 8 equipes de saúde da família, o atendimento em algumas salas era na temperatura normal. Os outros, o pessoal estava tendo que sair fora porque estava muito calor. A área de odontologia, por exemplo, várias equipes de odontologia estavam lá funcionando, mas a temperatura lá era normal, porque aparelhos estavam ajudando nisso. Então, nota-se claramente que quando se quer, quando há vontade política, se monta um esquema praticamente. Você vê nas clínicas da família, refrigeração central. Você via lá, por exemplo, que deve ter custado um dinheiro razoável, o aparelhinho para o ponto digital dos funcionários, porque lá esse serviço é terceirizado através da ONG, da organização social Viva Comunidade. Viva Comunidade é responsável pelas 8 equipes de saúde da família de lá, responsável pelas equipes de saúde da família das outras áreas da Rocinha e é responsável pela gestão da unidade de pronto atendimento da Rocinha. Vereador, onde faltou médico todos concluir, o tempo já concluindo, o que nós solicitamos aqui, a líder do governo estava aqui há pouco, vou pedir mais uma vez a ele que se pense o que está programado em relação à Secretaria de Saúde, de Educação, para climatização de salas de aula e climatização de enfermaria dos hospitais, porque o problema já está aí, mais do que provado, mais do que claro, que é impossível, absolutamente, aqui um professor que me reclamava isso ontem, que é impossível para o professor e é absolutamente inviável para o aluno assistir aulas, por exemplo. Não falo nem na questão das enfermarias, onde as pessoas acabam comprando aparelhos de ventilador que não é permitido pelas comissões de infecção hospitalar de cada hospital. Então, a prefeitura que tem tanto dinheiro para tantas outras coisas, gastou tanto dinheiro no seu banco imobiliário, tem dinheiro para consegue tantos patrocínios no carnaval, consegue tantas empresas doando recursos para se colocar equipamentos para o carnaval. Nós estamos em pleno carnaval no inferno. Obrigado.